Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula Números Reais. Professor Pedro Fagundes. O professor Pedro é um senhor branco, tem cabelos lisos e grisalhos, veste camisa salmão e calça preta. Ele inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Ao fundo, o cenário do estúdio da Univesp, com formas geométricas em tons de verde, bege e cinza. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais. Nós vimos até agora o conjunto dos números naturais, os inteiros, e o conjunto dos números racionais. Hoje nós vamos ver o conjunto dos números reais. Quem é esse conjunto, tá certo? E o que falta, na verdade, para completar esse conjunto? Qual é o conjunto que faz, que reunido com os racionais, vai gerar o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos começar com um probleminha simples de geometria aqui, olha. Segurando um pequeno controle remoto, o professor se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Um quadrado tem lados medindo 1 metro. Qual é a medida da diagonal desse quadrado? Então eu fiz um desenho aqui, o quadrado de lados 1 por 1, e eu tenho a diagonal desse quadrado. E eu quero saber qual é a medida desse comprimento. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que, como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo... No vértice inferior direito do quadrado, o professor sinaliza o ângulo reto. Desenha um pequeno quadrado com um ponto no meio. Abaixo, a expressão d ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. d quadrado, né, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a 2. Então esse número que eu estou procurando, que é o comprimento da diagonal desse quadrado, ele tem a propriedade que ele elevado ao quadrado vai dar 2. Será que esse número pode ser um número natural? Bom, a gente vai ver que testar se ele é natural, eu vou testar os naturais próximos, né? Novo slide com o título Números Reais. Na parte superior, o enunciado. Devemos encontrar um número d tal que d ao quadrado igual a 2, 1 ao quadrado igual a 1 e 2 ao quadrado igual a 4. Logo, d não é um número inteiro. Quando eu pego 1 ao quadrado, isso dá 1, é menor que 2. Quando eu pego 2 ao quadrado, que é o próximo número natural que eu tenho, já dá 4. Já ultrapassa o 2. Então, na verdade, esse número, se ele existir, ele vai estar entre 1 e 2, ele não é nenhum deles. Então, com certeza, ele não é um número natural. Bom, vamos supor, então, que ele seja um número racional, né? Vamos supor que ele seja um número racional. Na parte inferior do slide, um novo enunciado. Vamos supor que d pertence a q. Então, existem inteiros p e q diferentes de zero, com MDC de p e q igual a 1, tais que d igual p sobre q. Então, ele pode ser escrito como um quociente de números inteiros. Ele é um p sobre q, uma fração. E eu vou supor aqui que, no caso, essa fração é formada por dois números que são primos entre si, olha. No enunciado, o professor circula o trecho MDC de p e q igual a 1. O máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Ou seja, não dá para eu reduzir mais, não dá para eu fazer essa fração ficar menor. Ela está na maneira irredutível dela, tá bom? Bom, então eu tenho a propriedade que eu quero que d quadrado seja 2. Então, d estou supondo p sobre q. Então, p sobre q elevado ao quadrado tem que ser 2. P sobre q ao quadrado é p sobre q vezes p sobre q, né? Ou seja, p quadrado sobre q quadrado. Isso igual a 2. Dessa equação eu tiro que o p quadrado é 2 vezes q quadrado. Um número inteiro que dá 2 vezes o outro, a gente chama de número par, né? Porque ele é 2 vezes q quadrado. Então, o p quadrado, ele vai ser um número par. Mas, além disso, o p, por hipótese, também é um número inteiro. Então, como o p é um número inteiro, o p ao quadrado sendo par, implica que o p também é par. Tá? Então, vamos guardar essa informação. O d, que era p sobre q, o p é par. Novo slide com o título Números Reais e o enunciado.
Dessa forma, P igual a 2K para algum K pertencente a Z, e assim, substituindo na equação anterior, temos P ao quadrado igual 2Q ao quadrado. Então, 2K ao quadrado igual 2Q ao quadrado. Bom, se ele é par, eu posso escrever ele como sendo da forma 2K, onde K é um número inteiro qualquer. Vamos substituir isso naquela equação que a gente tinha. Olha. A equação era P quadrado igual a 2Q quadrado. Eu vou trocar P por 2K. Então, 2K ao quadrado vai ser igual a 2Q quadrado. Desenvolvendo o quadrado aqui... No slide, o professor aponta para 2K ao quadrado. Abaixo, o desenvolvimento da operação. 2Q quadrado igual a 4K quadrado. Então, Q ao quadrado é igual a 2K quadrado. Eu vou ter que 2Q quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4K quadrado. Eu posso simplificar por 2 os dois lados, Q quadrado vai ser igual a 2 vezes K quadrado. No slide, um novo enunciado. Logo, Q também é par, e assim, MDC de P e Q é maior ou igual a 2. O que é um absurdo, pois supomos P e Q primos entre si. Portanto, o Q quadrado também é par, mas Q também é um número inteiro. E se Q é um número inteiro que ao quadrado é par, ele também vai ser um número par. Bom, mas aí eu cheguei no absurdo, porque eu tenho P sobre Q. Se os dois são pares, dá para simplificar por 2. E eu estava supondo, desde o começo, que P e Q eram números primos entre si, que aquela fração não podia ser diminuída, não conseguia simplificar aquela fração. Tá certo? O absurdo veio de ter suposto que esse número, que quando eu elevo ao quadrado dá 2, fosse um número racional. Então ele não é um número racional também. Tá? Ou seja, o x que eu estou procurando, que elevado ao quadrado dá 2, não é um número racional, não pertence aqui. Os números que não são racionais vão receber o nome de irracionais. Tá? Então, quando um número é irracional, quando ele não é racional, ou ele é racional ou vai ser o que a gente chama de irracionais. Como exemplo, a gente tem esse x que eu estava procurando, que x ao quadrado vai ser igual a 2, é um número irracional. Outros exemplos que a gente conhece, o número π, que é uma dízima infinita não periódica, tá certo? Se fosse periódica, seria um número racional, mas ela não é periódica, está aqui com algumas casas. No slide, o número π tem 20 casas decimais com diferentes números e reticências ao final. Os primeiros algarismos são 3,1415. A seguir, aparecem o número E com 23 casas decimais e reticências. Os primeiros algarismos são 2,7182. O número de ouro, representado pela letra grega π minúscula, tem 7 casas decimais e reticências. Os primeiros algarismos são 1,6180. O número E, a base do logaritmo neperiano, que também é um número irracional. O chamado número de ouro, 1,6180339 e assim por diante vai, sem ter uma dízima periódica. Tá? Então, tudo isso aqui são exemplos de números irracionais. Existem outros. A reunião do conjunto desses números, dos números racionais, que a gente já viu, com esses números que não são racionais, chamados números irracionais, a gente chama de conjunto dos números reais, que vai denotar por R. Então, R é a reunião dos racionais com os irracionais. Tá bem? Então, veja, no começo eu tinha um conjunto que eram os naturais. Depois a gente precisou, por uma necessidade, resolver a equação, ampliar esse conjunto para os inteiros, quando apareceram os negativos. Ampliamos novamente quando a gente precisou discutir números que não eram inteiros. A gente queria quebrar 2 em 3 partes, 5 em 8 partes. A gente montou o conjunto dos números racionais. E agora a gente descobriu que existem números que não são racionais. E quando eu reuni esses números com os racionais, eles dão um conjunto dos números reais. E como é que eu represento os irracionais aqui? Os irracionais são exatamente esses pontos que não estão dentro do conjunto dos racionais.
mas estão dentro do conjunto dos números reais, ou seja, é essa faixa amarela. No slide com o título Números Reais, um diagrama dos conjuntos numéricos composto de formas ovais com contornos coloridos que representam os conjuntos numéricos. Eles são organizados um dentro do outro, sendo do interior para fora N, Z, Q e R. O espaço entre Q e R é preenchido em amarelo. Se alguém te perguntar qual é a intersecção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, a resposta é vazia. Não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. A reunião dos racionais com os irracionais é que vai dar o conjunto dos números reais. Mas é uma reunião disjunta, ok? Ao citar o conjunto dos números racionais, o professor aponta para o conjunto Q, que engloba Z, que engloba N. E ao citar os irracionais, ele faz traços na faixa amarela de R. Novo slide com o título Raiz Enésima e o enunciado que será lido pelo professor. Dados um número real A positivo e um número natural N maior que 1, nós chamamos de raiz enésima de A ao número real x que satisfaz essa equação, x elevado a n igual a A. A notação que a gente usa é raiz enésima de A. Então a propriedade desse número é que quando eu elevo a n, vai dar o A, que estou supondo maior ou igual a zero. Uma outra notação que é bastante usada é A elevado a 1 sobre n, a potência racional, né? 1 sobre n. Então é raiz enésima de A. Tá? Na parte inferior do slide, a conclusão. Assim, x é igual raiz enésima de A, que é igual a elevado a 1 sobre n, se e somente se x elevado a n igual a A. Dessa maneira, ó, o x é igual a raiz enésima de A, se e somente se, x elevado a n é igual a A. Essa é a equação que define a raiz enésima do número A. Nós vimos que, por exemplo, então, raiz de 2 não pertence aos racionais. Aquele número que ao quadrado dava 2 era o raiz de 2, não pertence aos racionais. Se o número p for primo, a raiz quadrada de p é irracional. Se o número p é um número primo, então a raiz enésima, qualquer que seja o n, é irracional. Mais do que isso, se k for um número natural e a raiz enésima de k não é natural, não é um número inteiro, natural, na verdade, positivo, então esse número raiz enésima de k vai ser um número irracional. Então vejam, tem bastante números irracionais, tá ok? Novo slide com o título Potência com expoente racional. Seja A um número positivo e um número real positivo, e PQ um número racional positivo. A gente vai definir A elevado a essa fração PQ como sendo a raiz qésima de A elevado a P. Ao dizer que está aqui embaixo, o professor aponta para o denominador do expoente de A elevado a P sobre Q. Na parte inferior do slide, a expressão x igual a elevado a P sobre Q, se e somente se x elevado a Q igual a elevado a P. Então essa é uma notação que a gente usa. A elevado a P sobre Q é a raiz qésima, o Q que está aqui embaixo, de A elevado a P. Então o que eu posso falar é que se x for A elevado a P, equivale a dizer que x elevado a Q é igual a A elevado a P. Novo slide com o título Potência com expoente real. Abaixo o enunciado. Sejam A maior que zero e beta maior que zero, números reais, então temos x igual A elevado a beta, se e somente se beta igual log de x na base A. Se alfa e beta forem números reais, a gente também pode definir o que é a potência de um real elevado a outro real. Na verdade, uma maneira de definir seria usar a definição de logaritmo,
Quer dizer que A é igual a A elevado a beta, sem somente se o número beta for o logaritmo de x na base A. Ao dizer A é igual a elevado a beta, o professor indica a expressão x igual a elevado a beta. Na parte inferior do slide, o enunciado. Uma forma de definirmos a potência de um número real quando o expoente não for racional é usando o conceito de limite. Mas a gente não vai mexer com isso agora. Uma outra maneira que a gente pode ver isso é trabalhando com a noção de limite, que também não faz parte dessa disciplina. Vocês vão ver os limites quando forem fazer o curso de cálculo 1. Propriedades dos reais. Então, aquelas propriedades que a gente viu das operações, agora nós chegamos nos números reais, na verdade todas elas vão se repetir, né? A soma dos números reais vai continuar sendo comutativa, vai continuar sendo associativa, vai existir o elemento neutro, que é o zero é um número real, e tem a propriedade do elemento oposto, porque a gente tem os números negativos lá dentro dos reais. Então, dado um número real, existe um único número y que somado com ele vai dar zero, que é chamado elemento oposto a A e é denotado por menos A. No slide, o título Propriedades nos reais e o subtítulo Adição, sejam A, B e C números reais. 1. A mais B igual a B mais A, comutativa. 2. Entre parênteses, A mais B mais C igual A mais, entre parênteses, B mais C, associativa. 3. A mais 0 igual A, elemento neutro. 4. Dado A pertencente aos reais, existe um único y pertencente aos reais, tal que A mais y é igual a 0. Y é chamado elemento oposto de A e é denotado por menos A. Também as propriedades da multiplicação são as mesmas. Se tiver 3 números reais, a multiplicação continua sendo comutativa, continua sendo associativa, tem um elemento neutro que é o 1. E agora, quando você fala por causa dos números racionais, você tem o inverso de todo número não nulo. Então, dado um número real não nulo, existe um único número real x, tal que A vezes x vai dar 1, o elemento neutro da multiplicação. Esse cara, né, a gente já sabe, é chamado o inverso de A e será denotado por 1 sobre A ou por A elevado a menos 1. No slide, o subtítulo Multiplicação, sejam A, B e C números reais. 1. A vezes B igual a B vezes A, comutativa. 2. Entre parênteses, A vezes B, multiplicado por C igual A vezes, entre parênteses, B vezes C, associativa. 3. A vezes 1 igual a A, elemento neutro. 4. A diferente de 0, existe um único x pertencente aos reais, tal que A vezes x igual a 1. X é chamado de inverso de A e será denotado por 1 sobre A ou A elevado a menos 1. Demais propriedades. A propriedade distributiva que a gente já tinha visto lá para os números naturais, para os números inteiros, para os números racionais, continua valendo no conjunto dos números reais. No slide, o título Demais propriedades e o enunciado. Para quaisquer números reais, A, B e C, temos a soma de A mais B multiplicada por C, igual a A multiplicado por C, somado a B multiplicado por C, propriedade distributiva. Conforme o professor explica, surgem novos tópicos no slide. O primeiro é, para qualquer A real, menos A igual, entre parênteses, menos 1 vezes A. E menos, entre parênteses, menos A igual a A. E para qualquer que seja o número A real, o oposto de A, você pode calcular ele fazendo menos 1 multiplicando A. E o oposto do oposto é o próprio A. Você pega o oposto do oposto de A, é ele próprio. Um é o oposto do outro. Tá? Então essas são as propriedades que tem nas operações.
No slide, o segundo tópico. Para todo A maior que zero, A elevado a P vezes A elevado a Q igual A elevado a P mais Q e, entre parênteses, A elevado a P, tudo elevado a Q igual A elevado a P vezes Q. Para todo A positivo, como é que ficam as potências? O A elevado a P vezes A elevado a Q, veja, a gente tem que a base é a mesma. Né? Então, se eu tenho a mesma base, quando eu tenho a mesma base que é o A, eu conservo a base e somos expoentes. Então, A elevado a P vezes A elevado a Q vai ser A elevado a P mais Q. E A elevado a P, isso tudo depois elevado a Q, vai ser A elevado ao produto P vezes Q. Tá? No slide, o terceiro tópico. Para todo A maior que zero e B maior que zero, entre parênteses, A vezes B, tudo elevado a P, é igual A elevado a P vezes B elevado a P. Se o A e o B forem números positivos, maiores que zero, a potência do produto AB é o produto das potências. É A elevado a P vezes B elevado a P. No slide, o quarto tópico. Para todo A sobre B maior que zero, entre parênteses, A sobre B, tudo elevado a P, é igual A elevado a P sobre B elevado a P. E finalmente aqui, olha, se A sobre B for maior que zero, A sobre B elevado a P é a mesma coisa que você elevar o numerador e o denominador a P da A elevado a P dividido por P elevado a P. Então essas são as propriedades operatórias em cima do conjunto dos números reais que nós vamos começar a usar daqui para frente. Tá? Novo slide com o título Exemplos e o enunciado Calcule. Entre parênteses, raiz cúbica de 8 sobre 27, tudo elevado a menos 2, igual. Entre parênteses, raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27, tudo elevado a menos 2, igual. Entre parênteses, 2 terços elevado a menos 2, igual. Entre parênteses, 3 sobre 2 elevado a 2, igual. 9 quartos. Então, por exemplo, olha, vamos calcular raiz cúbica de 8 sobre 27 elevado a menos 2. Então, a raiz de 8 sobre 27, raiz cúbica, é como se fosse elevar a 1 terço. Então, como eu mantenho a base, isso aqui é raiz cúbica. É 8 elevado a 1 terço sobre 27 elevado a 1 terço, né? A propriedade da fração. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3, elevado a menos 2. Como eu estou elevando ao número negativo, eu tenho que inverter esse número e levar ao expoente positivo. O inverso de 2 terços é 3 meios, que eu vou elevar ao quadrado, então vai dar quem? 9 quartos. No slide, outro exemplo. X ao quadrado, abre parêntese, x ao cubo, mais, abre parêntese, x elevado a 4, fecha parêntese, elevado a 1 sobre 2, fecha parêntese, igual. X ao quadrado, abre parêntese, x ao cubo, mais x elevado a 4 sobre 2, fecha parênteses, igual. X elevado a 5 mais x elevado a 4. Por exemplo, no caso de uma expressão matemática que não é numérica, x quadrado que multiplica x ao cubo mais x a quarta elevado a meio. Eu tenho essa potência aqui, olha, potência de potência. Então eu vou copiar tudo e eu vou calcular, olha, aqui vai ficar x elevado, é potência de potência, vai ficar elevado a 4 vezes meio, é 4 sobre 2. 4 vezes meio, 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então fica x à quinta, olha, somos expoentes, conserva a base. Na segunda expressão, o professor circula x ao quadrado, abre parêntese, x ao cubo. A seguir, faz uma seta partindo de x ao quadrado e apontando para x elevado a 4 sobre 2. Aplica a distributiva. Aqui era x quadrado, x elevado ao quadrado vezes x ao quadrado, dá x elevado a 2 mais 2 e dá x elevado a quarta. Tá? No slide, outro exemplo. Menos 3 vezes, abre parêntese, 2x menos x ao quadrado, fecha parêntese, igual. Menos 6x mais 3x ao quadrado. E menos 3 elevado a 2x menos x quadrado, por exemplo.
Menos 3 como multiplica 2 vai dar menos 6. 1 vezes x dá o próprio x. Aplica a distributiva. Na expressão à esquerda do sinal de igualdade, o professor faz uma seta partindo de menos 3 e apontando para x ao quadrado. A seguir, destaca os dois sinais negativos. O menos com menos a gente sabe que vai dar mais, então fica mais 3x². Então essas são as propriedades operatórias que a gente vai usar durante todo o curso. Vocês vão estar usando direto também nas disciplinas de cálculo 1, geometria e assim por diante. Costumamos representar o conjunto dos números reais como sendo uma reta. Então a gente pega uma reta, nessa reta a gente vai escolher um ponto para representar o número 0, que é chamado de origem, e está aqui, escolhi um ponto aqui que eu vou chamar de 0. À direita desse ponto eu marco os números positivos e à esquerda eu marco os números negativos. Essa é uma representação geométrica do conjunto dos números reais. Então está aqui, olha, para cá estão todos os reais positivos e para cá estão os reais negativos. Tá? Novo slide com o título Uma representação dos reais e o texto lido pelo professor. Abaixo, uma reta com o número 0 marcado no meio, os números 1, 2 marcados à direita e os números -1 e -2 à esquerda. O professor faz duas setas partindo do 0, uma para a esquerda e com o sinal de menos, e outra para a direita e com o sinal de mais. A gente costuma colocar essa reta um sentido nela, tornando ela o que a gente chama de um eixo. Então a gente coloca uma ponta aqui. O professor indica a extremidade direita da reta, que se transforma em uma seta que aponta para a direita. Dizendo que para lá eu estou colocando os positivos, ou conforme você anda da esquerda para a direita, os seus números estão crescendo em valores. Tá bom? Então, veja, poderia fazer a seguinte pergunta. Como é que eu vou marcar aquele número irracional lá do começo da aula, raiz de 2, na reta real? Então, uma maneira de eu fazer uma construção para marcar ele na reta real, eu sei que ele está entre 1 e 2, mas em que posição eu marco? Eu posso fazer da seguinte forma. Como considere um quadrado de lado unitário, que eu já sei que a diagonal vai dar o raiz de 2, com os seus lados, um de seus lados, sobre a reta real e tendo como seus vértices os pontos 0 e 1. Então, eu vou pegar aqui a reta real, o 0 e 1, e vou considerar aqui um quadrado. Na reta, as marcações 0 e mais à direita, 1. O espaço entre os números forma o lado inferior de um quadrado. Agora eu vou pegar com um compasso e vou medir essa distância, do 0 até esse vértice que eu tenho aqui em cima, que é o tamanho da diagonal. Ó. Utilizando o compasso, com a ponta seca aqui, e a outra ponta lá no outro vértice, eu vou traçar um arco até encontrar o eixo X. Com a mão direita, o professor encosta o polegar no 0 e o dedo mínimo no vértice superior direito, simulando a abertura do compasso. Em seguida, mantém o polegar no 0 e desce o dedo mínimo até tocar na reta. O arco formado pelo movimento do dedo mínimo é destacado em vermelho e marca raiz quadrada de 2 na reta. Então, quando eu traço esse arco, o número que vai estar aqui no cruzamento é a indicação para o raiz de 2. Aqui vale uma unidade, esse aqui vale raiz de 2. Então, esse comprimento aqui é igual a esse. O professor se refere às distâncias do 0 até o vértice superior direito do quadrado e do 0 até a raiz quadrada de 2. A seguir, o professor marca o número 2 na reta à direita da raiz quadrada de 2. Então, é a maneira de marcar o raiz de 2 que vai estar entre 1 e 2. Tá bom? Então, pessoal, estão aí os nossos conjuntos numéricos. Nós vimos todos os conjuntos, os naturais até os reais. Demos uma olhada de novo nas operações. E eu espero que vocês leiam todos os textos que ficaram à disposição de vocês e assistam também os vídeos extras que estão lá, porque é importante a gente entender bem esses elementos, que são os elementos com os quais a gente vai trabalhar daqui para frente. Ok? Então, até a próxima aula e muito obrigado. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição:
Texto Sérgio Silva. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.